Olá, meus queridos sapinhos dos 7º anos. Vamos para mais um estudo? Vamos estudar agora a classe dos anfíbios. O nome anfíbio vem do grego. Anfi quer dizer duplo, bios quer dizer vida, o que significa que seus representantes têm uma vida dupla. Eles vivem uma parte da vida em ambientes aquáticos e outra parte da vida em terra, mas nunca se afasta da água. Eles são dependentes da água para a sobrevivência. São animais carnívoros que se alimentam por insetos, pequenos peixinhos e têm a sua temperatura que muda conforme o ambiente, chamados de pecilotérmicos. Temos como exemplo as rãs, os sapos, as salamandras e as cobras cegas. E a respiração desses animais, como são? A respiração é branquial e pulmonar. Branquial na primeira fase de desenvolvimento, pois são indivíduos que passam parte larval, como os sapos, né? E a fase, podemos dizer que é a fase dos girinos. E pulmonar e cutânea, como eu falei, que seria a segunda fase de desenvolvimento, a fase adulta. O sistema circulatório dos anfíbios é um sistema fechado, ou seja, o sangue circula pelo corpo dentro dos vasos. No que diz respeito ao coração, os anfíbios é dividido em 3 cavidades, as 2 aurículas, ou átrios, e o ventrículo. O sistema nervoso dos anfíbios tem como principal órgão o encéfalo. Seus órgãos de sentido são bem desenvolvidos, com exceção das cobras cegas, que não têm boa visão. O tato também é bem desenvolvido nas rãs e nas pererecas. Sistema excretor, formado por um par de rins, e os rins, a excreção são eliminadas ali pelo ureteres e depois pela cloaca. Sistema digestório, como eu falei a princípio, eles são carnívoros, mas o que é interessante é a sua língua. É uma língua alongada e viscosa, que pega o alimento à distância, pega a sua presa à distância. A reprodução desses seres são dioicos, ou seja, necessita do macho e fêmea para que aconteça a fecundação. A fecundação, ou melhor, a reprodução é indireta, passando pela fase dos girinos, e a segunda fase adultos, ou seja, passa pela metamorfose. A maior parte do acasalamento ocorre em ambiente úmido, ou seja, dentro de superfícies como folhas, margens de rios e lagos. E a sua fecundação ela é externa. Os machos atraem as fêmeas coachando, e ele abraça a fêmea que irá liberar os óvulos, e também libera os espermatozoides que serão fecundados no ambiente externo, havendo ali então a fecundação e a formação então de um embrião, que formará um girino, que ficará se alimentando, formando uma nova estrutura, perdendo sua cauda e formando as pernas traseiras e depois as dianteiras. Na fase adulta, ele já está ali completo com todas as suas partezinhas do corpo, como as patas dianteiras e traseiras formadas. Vamos estudar agora as 3 ordens dos anfíbios, começando pelos anuros. Os anuros são anfíbios desprovidos de cauda, ou seja, não possuem cauda na sua fase adulta, como sapos, rãs e pererecas. Os sapos são facilmente identificados, pois possuem uma pele bem áspera e eles são muito maiores do que as rãs e as pererecas. E atrás de cada olho existe uma bolsa de veneno. Essa bolsa é chamada de glândula paratoide. Esse veneno é disparado quando o sapo se sente ameaçado. Já as rãs possuem uma pele bem mais lisa e costumam viver muito próximas da água. As pererecas também vivem em lagos e rios e possuem patas pequenas ventosas, que são utilizadas para subir em pedras altas, árvores, em lugares como paredes, regiões altas. Um outro grupo são os ápodos, representam a cobra cega, que leva este nome justamente por se parecerem com uma cobra. Eles não possuem pernas e cega porque os seus olhos são pouco desenvolvidos. São muito dependentes da água também, porque possuem uma pele muito fina, sem escamas. Ou então, muitos deles possuem uma pele que impede a perca da água. Sua fecundação também é externa e passa pela metamorfose e a sua respiração é cutânea. O outro grupo que nós temos aqui são os urodelos. Os urodelos são anfíbios com cauda até mesmo na fase adulta. Temos como exemplo a salamandra, o tritão, que costumam viver em ambientes úmidos como os rios e lagos.
Agora que você já conhece um pouquinho sobre essas criaturinhas, que são os anfíbios, você irá fazer um mapa mental. Neste mapa mental deverá ter as características específicas dos anfíbios e, em seguida, a fase da metamorfose, ok? Para qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até, meus queridos!